aqui novamente, né, para conversar mais sobre um item envolvendo no campo do direito, né. Hoje eu quero comentar sobre umas alterações acontecidas na Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Fugindo um pouco do espectro do direito privado, notadamente o direito de família, né, que geralmente eu abordo por aqui. E acerca da improbidade administrativa, ela está distrita ao direito público, né, principalmente ao direito administrativo, no campo da administração pública. Muito bem. Em outubro do ano passado, 2021, essa lei ela sofreu alterações. Seria mais um fato comum uma lei sofrer uma alteração. O problema é o tipo de alteração que sofreu, né? A norma, a substância, o contexto em que ela foi alterada. É aí onde está o problema, o objeto aqui dessa nossa conversa. Não vou conversar aqui sobre a improbidade administrativa em si, ou sobre toda a lei, porque não há tempo aqui nesse espaço. Aí seria uma conversa mais longa, um debate maior, porque a lei de improbidade administrativa é uma lei bem substancial, bem robusta. O que eu quero conversar aqui é sobre uma alteração específica operada lá, que na minha avaliação vai prejudicar a punição de pessoas, de agentes públicos ou privados que lesam o erário público, né? Que enriquece ilicitamente, que viola os princípios da administração, vai prejudicar, entendo eu, os corruptos, tá? Vai ficar mais difícil, no âmbito da improbidade administrativa, punir as pessoas que cometem esse ilícito penal, né? Corrupção é um ilícito penal, é um crime contra a administração pública. No caso da lei da improbidade administrativa, ela não tem natureza penal. Estou só diferenciando isso aí para... Improbidade administrativa é uma coisa, corrupção é outra, muito embora tenha uma conexão enorme, né? Porque às vezes uma conduta só, ela viola tanto a lei de improbidade administrativa como ela se configura como um crime. Uma conduta só de um agente, tá? Mas a nossa conversa aqui é no campo da improbidade administrativa. Muito bem. A Lei 8.429, ela no seu texto anterior, antes de ser alterada, em outubro do ano passado, 2021, ela deixava bem claro que as condutas, ela elenca, né, as condutas que se configuram como atos de improbidade administrativa. A lei deixa bem claro que aquelas condutas, independem de ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Tá? Ou seja, não importava, na lei anteriormente, antes da alteração de outubro, não importava que o agente se conduzisse de forma dolosa ou culposa, não importava. Não importava se ele tinha a intenção, a vontade de alcançar o resultado. Não importava se a sua conduta foi por negligência, se ele não teve o devido cuidado. Tá? Não importava. Importava que tinha uma conduta que violava o erário público, ou uma conduta que causava um enriquecimento ilícito, ou uma conduta que violava os princípios da administração pública. Essas são as três vertentes básicas da improbidade administrativa, da lei da improbidade administrativa, tá? De 1992. Só um parentezinho, é que essa lei, ela regulamentou um artigo previsto na Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 4º, salvo engano, que é a norma constitucional que dispõe sobre improbidade administrativa, define improbidade administrativa e remete a uma lei, que é exatamente o regulamento que gerou essa lei 8.429 de 1992. A Constituição, conforme nós sabemos, ela é de 5 de outubro de 1988, né? 4 anos depois é que adveio a lei 8.429, né? Enfim, de 1992, né? Enfim, então, o que ela dizia, o que ela previa, é que a conduta do agente que supostamente se conduziu violando as regras de improbidade, ou seja, um ato, ele realizou um ato de improbidade, um ou mais atos,
de improbidade administrativa nos termos da lei, essa conduta, independente de ser dolosa, culposa, não importava. É ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Ou seja, é uma lei que pegava tudo. Ela não distinguia isso aí. Não interessava se o agente agia com vontade de alcançar o resultado, ou se assumiu o risco de alcançar aquele resultado, muito embora não quisesse o resultado, assumiu o risco, seria o dolo indireto, que nós chamamos, né? Não importava se ele não teve o dever de cuidado, e aí agiu com imprudência, no que realizou aquele ato, não importava. Se o ato era comissivo, ou seja, da ação, ou se era um ato comissivo, ou seja, na omissão, comissivo e omissivo, desculpa, omissivo, ou seja, na ação e na sua própria omissão, não importava. Importava que sua conduta violou, lesou o erário público, dinheiro público, né? Lesou, desviou esse dinheiro do erário público, ou concomitantemente, essa sua conduta o enriqueceu ilicitamente, tá? Ou se essa conduta violou os princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade e tantos outros, né? Eu não vou abordar nenhum objetivo aqui dos princípios em si. Então, veja bem, a lei previa isso. A conduta daquele que lesava o erário público, ou seja, desviava dinheiro, seja por uma licitação fraudulenta, seja por conluio com algum agente público, ou agente público com agente público, não interessa. O dinheiro sai sai do erário público para uma finalidade que não é pública, um interesse público. Tá certo? E não importava aqui a configuração do fato em si. O que eu quero colocar aqui é exatamente relativo o efeito que é essa alteração da Lei 8.429, as consequências dessa lei num processo judicial. Porque, desculpa, improbidade administrativa, ela é apurada no campo de um processo judicial, pelo Poder Judiciário. Tá? Então, essa alteração que houve, trouxe o quê? Disse o quê? Fez o quê? Simplesmente disse, olha, a conduta que viola a improbidade administrativa é aquela dolosa. Dolosa. Ou seja, ela tirou da lei a conduta culposa. Ou seja, você, em regra, com essa alteração da lei, e está em vigor, infelizmente, é que para configurar a improbidade administrativa, para alguém ser considerado um ato de improbidade administrativa, o agente, aquele que se conduziu, tinha que ter a vontade de cometer aquele ilícito, que é o ato doloso. Né? O ato doloso é aquele que você age com a vontade de alcançar o resultado, com a vontade, a intenção, o ânimos. Né? Falei até isso num vídeo passado. Ou seja, essa alteração, ela remove do espectro da lei a conduta culposa. Ou seja, se você se conduzir de forma culposa, não violou a lei. Ou seja, se você lesa o erário público, você tira dinheiro, você rouba o erário público, mas o seu roubo foi uma conduta culposa. Não foi uma conduta dolosa, não se configurou como um dolo, você não tinha intenção, não sabia. Aí, nesse ponto, você não pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Olhe bem a história. A lei alterou, dentre outras operadas, mas essa, na minha avaliação, foi a fatal. Eu acho que foi aqueles que o Congresso queria mesmo, mas outras eram as alterações, enfim, então, nem sem muitas consequências. Mas essa é, na minha avaliação, fatal. Por quê? Porque na medida que você tira do espectro uma conduta culposa do agente para tirá-lo da responsabilização por improbidade administrativa, você dificulta a punição. Porque não é fácil comprovar em um processo judicial uma conduta dolosa. Fica mais difícil ainda. Ou seja, qual o objetivo dessa alteração? Qual seria o objetivo? Porque você está em jogo aqui o interesse público. Você está mexendo com pessoas que, supostamente, lesaram o dinheiro, corromperam pessoas, e o dinheiro público canalizou através de licitação, por exemplo, fraudulenta. Está aí os grandes escândalos na República,
Eu não preciso nem numerar o N escândalos que houve na República, mensalão, petrolão, escândalo agora na pandemia, de compra de equipamento, de compra de coisa com licitação fraudulenta, etc. Ou seja, isso tudo culmina, de certa forma, em atos de improbidade administrativa, de certa forma. Claro que isso é visto num processo judicial, onde o acusado tem que ser dado direito à ampla defesa, contraditória, etc., porque é uma norma constitucional, a ele tem que ser garantido. Agora, não vem uma lei antes já tirar dele a conduta culposa. Dificulta. O objetivo, na minha avaliação, é dificultar, punir pessoas. Eu não encontro outra justificativa para essa alteração. Isso foi muito criticado, inclusive, no 1 ou 2 dias que a mídia colocou, mas colocou pouco. Colocou pouco, eu acho pouco pela dimensão do dano que vai causar. A possibilidade de punição dos agentes que violam, que se conduz de forma violar o ato de improbidade administrativa, né, de se conduzir, de se configurar, fica mais difícil puni-los, porque eles só vão ser punidos agora se a conduta deles se configurar e se provar, e o ônus da prova é de quem acusa. Ônus probando alegar tectório. O ônus da prova é de quem alega, ou seja, como uma ação de improbidade administrativa, é o Estado, é a União, é o município, é a União, ou o Distrito Federal, ou o ilegitimado, seja lá quem for, contra o agente. Quem tem que provar é quem acusa. E fica mais difícil a prova de uma conduta dolosa, porque é muito fácil, vai ficar mais fácil a defesa dessas pessoas que enquadrada como supostamente lesivas, as condutas lesivas ao erário público. Ela pode alegar muito bem que agiu de boa fé. Se assinou um contrato de licitação, por exemplo, porque o seu assessor tinha já analisado o contrato, então ele assinou. Olha aí ele pode querer configurar aí a falta de dolo, de intenção. Ele não teve intenção. Ele assinou o contrato porque um assessor orientou. É muito fácil, fica fácil de tentar, do Poder Judiciário provar um dolo, porque o dolo é a vontade. Você, numa ação qualquer de improbidade, uma ação judicial, quando se fala em dolo, é você provar que aquela conduta ele fez com a intenção de alcançar o objetivo, alcançar o resultado. É o dolo direto. E tem o dolo indireto também, que é exatamente, você não teve a intenção direta, mas você correu o risco, você sabia que aquela sua conduta poderia chegar àquele resultado, é o chamado dolo indireto. Assumir o risco de alcançar o resultado. Tá? É o dolo indireto, que às vezes se confunde com a culpa consciente. Mas na lei de improbidade administrativa, ela tirou a culpa. Tirou na cara, assim, sem mais nem menos. Ou seja, e tem mais. Como se dizia na minha infância, além da queda do coice. No parágrafo seguinte, no dispositivo seguinte, a própria lei diz, olha, além disso, não adianta ter sido só uma conduta voluntária se ele não tinha intenção, etc. Ou seja, até a voluntariedade tiraram. Não basta você, no processo de improbidade administrativa, provar que aquela conduta dele foi voluntária, ou seja, ele estava sabendo, ele foi voluntariamente, não foi coagido, não foi nada, foi uma ação dele. Mas nem assim, nesse contexto da alteração, nem assim. Só isso é o suficiente para, pelo menos, se configurar a improbidade administrativa. Ou seja, o agente, aquele que lesa o erário público, aquele que enriquece ilicitamente, né? Aquele ou aquelas, às vezes são mais de uns, né? Que formam o que o direito chama de organização criminosa. Até 2003 chamava formação de quadrilha. Hoje, desde 2013 para cá, com a alteração do Código Penal, virou organização criminosa. Esses, do ponto de vista da improbidade, só serão punidos se o Estado ou o Poder Judiciário, o processo judicial e o ônus da prova, conforme eu disse, é de quem acusa, se conseguir provar que aquela conduta dele foi dolosa. Ele pode muito bem dizer, não, eu não fiz isso porque quis, eu não sabia, eu agi de boa fé. Aí, olha, tem N saídas para alguém fugir de uma conduta dolosa. O que eu quero dizer? Que fica muito objetivo, acredito que eu não vejo um motivo para essa alteração.
Eu não vejo, não vislumbro o porquê dessa alteração, desse ponto de tirar da conduta, de tirar do tipo, que a gente chama, a conduta culposa. Ou seja, conduta culposa não, você só vai ser punido por se provar que a sua conduta foi dolosa, se você teve a intenção de cometer o ilícito. Entende? O que não era antes da alteração. Antes da alteração da lei, a sua conduta era dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, não importa. Importa que você foi o agente que provocou aquele ato. Você é responsabilizado por improbidade administrativa. Daí que você... Bom, se você é responsabilizado por improbidade administrativa, condenado num processo judicial por improbidade administrativa, são várias sanções, digamos assim, não querem dizer o bis in idem, não. Uma delas, fatais, que umas pessoas passaram um tempinho sem participar de eleições, uma delas é a suspensão dos direitos políticos. Uma delas, olha aí. Outra é a perda dos bens. Você perde bens para ressarcir o erário. Né? Tá certo? São sanções civis, né? De natureza, não, conforme eu disse, não é natureza penal. Aquilo você não vai ser preso. No campo da improbidade administrativa, você pode ser preso lá na ação penal de corrupção, se for o caso. Que muitas vezes a configuração é corrupção. Passiva ou ativa, depende. Tá certo? Então, mas o núcleo aqui da conversa é exatamente essa alteração, o que ela provocou, o que ela vai resultar na minha avaliação. A dificuldade agora de se punir enfim, essas pessoas, né, que lesam o erário público. Essas pessoas que a partir dessa conduta conseguem enriquecer no caso ilicitamente, locupletar-se. Essas pessoas que violam os princípios da administração pública. E eu não sei por que essas pessoas vão ser abrandadas num processo judicial. A pergunta é por que essa alteração nessa lei? Você, nós sabemos o porquê disso. Nós sabemos. E a torcida toda de um time X aqui do Brasil sabe o porquê dessa alteração. E o pior, essa alteração teve a participação dos tais partidos de oposição. De certa forma, teve a participação de muitos partidos de oposição, não todos, muitos. Que votaram a favor desse retrocesso na busca de punir corruptos. Essa alteração na Lei 8.429, que tira da conduta a conduta culposa, deixa só a responsabilização por improbidade de administração na conduta dolosa, aí você reduz o espectro do poder de punição do Estado, do poder de punição do poder judiciário em cima de tais pessoas. É esse que eu quero nesse início de ano trazer, nessa primeira conversa, foge um pouco o espectro de direito de família, mas é um assunto que envolve o interesse público, porque envolve o erário público, a ideia do erário público é do poder público, do dinheiro público que sai às políticas públicas, inclusive a política de saúde, política de segurança pública, saneamento. Preciso dizer, talvez esteja sendo até redundante, mas é dela que sai. E esse dinheiro, na medida que sai daí por bolso de corruptos, quem está sendo violado somos nós, eu, você, nós. Cidadão da República. E eu, nesse início de ano, ia colocar, é recente essa alteração de outubro, mas eu resolvi agora comentar, né? Dar a minha opinião, e aqui é uma opinião técnica, no entendimento de quem atua no processo judicial. Vejo muita dificuldade em punir. Dificuldade, claro que muitas vezes, o agente se conduz e consegue, no processo, provar que a conduta dele foi dolosa, ele teve uma intenção, não tem essa história. Tudo bem, mas tem umas que é mais difícil você provar. E às vezes, quando uma organização criminosa é tão bem estruturada, que ela faz de uma forma a dificultar essa prova, de que a sua conduta foi dolosa. Entende? A história é essa.
Então, por isso que eu venho aqui só fazer esse comentário, né? Essa crítica, como cidadão da República, consciente das coisas, né? Conhecedor um pouco do direito, estudioso do direito, modéstia à parte, não poderia deixar de mostrar minha revolta numa situação dessa. E tem outras, tantas da República hoje, né, que causa revolta, se não escárnio. Então, fica aqui terminando esse vídeo, né? E se você gostou, curta aí, indica o canal, né? Comente se assim entender. E até a próxima. Saudações.